Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Pix, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapman, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Hoje, dia 11 de novembro do ano de 2024. Atenção, meus amigos e amigas. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman, sempre buscando a verdade com competência, honestidade e coragem contra todos os terroristas, traficantes e comunistas. A seguir! Muito bom dia. No momento 1h49 do dia 11 de novembro, segunda-feira de 2024. Já está identificado que há um golpe do narcotráfico através da organização Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, em conspiração, motim, conluio com países hostis, ditaduras, que se juntaram a uma cleptocracia chamada ONU, que está litigante atrás de um prêmio do Banco Mundial. Este litigante, que é ambicionado por Luiz Inácio Lula da Silva e o seu séquito, que está elaborando remissões, você está elaborando tutela e curatela de intenções, tratados, colocando sempre os mais pobres e eles representantes a tomar posse desse capital, desse dinheiro, e mais uma vez roubá-lo. Eles praticam isto desde 1990. O crime foi contumaz. Até 2017. Muitos planos Marshall sucumbiram. Eles participaram com vários personagens. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva preside o Instituto e Fundação de Yasser Arafat, um terrorista do Fatah. Eles vêm desde aquela época. Eles são treinados. E os que já faleceram são substituídos por réplicas ou semelhantes e são treinados pelo serviço secreto para que eles não deixem dúvidas. Mas as dúvidas acontecem por causa da intimidade que o cachaceiro, fumador de maconha, quebrador de tíbias, jogava futebol,
fumava sempre um baseado, tomava umas pingas e dava porrada em todo mundo. Xingava todo mundo, mau caráter, mal educado. Se cagava todo, se borrava nas calças, entre outras coisas. Então esse que está aí, que segundo Maduro colombiano, esse não é o Lula. E as digitais não bate. E o DNA também não bate. Então ele caçoa da população e coloca pessoas que já não estão todos decepcionados, porque foram descobertos, porque eles não são preparados. São pessoas tomadas pelo vício da propina. Não acreditam na melhoria das condições da população. Engana todo mundo. É uma decepção atrás de outra decepção. São perigosíssimos. Estabeleceram envenenamento pelo RNA mensageiro. RNA mensageiro. Venenos a serem aplicados, inoculados. A situação é muito séria. Eles querem produzir colapsos, criar polêmicas, mostrar boas intenções, mas são marginais. São principados e potestades, adoradores do Satã. Se intitulam cachorros de Satã. São oriundos, não são persas, não são árabes sauditas, não são sunitas, são simplesmente pessoas tomadas pela prática de bruxaria. São bruxos, adoradores de Satã. Marcham, se empoderam, se agridem, se flagelam. São adoradores de Satã. E eles têm por estatuto acabar com toda a humanidade. Todo aquele que não se aderir à sua forma de pensar, eles os exterminam. Já tem terroristas tuíses na cadeia, gente jovem, e que você fica convencido de que ele não tem nada a ver para ser um terrorista. Pois o é, porque se ele foi aceito, se ele foi engendrado a receber treinamento, é porque o bicho já está dentro dele. Não há o que conversar. Voltei. Então, continuamos no dia 11/11/2024. Então, já identificamos a trama e temos todos os pedidos de prisão. Temos o pedido de prisão do Maduro e também dos componentes dos 15 países do narcotráfico. 10 fazem fronteira com o Brasil. 5 são do Caribe. E eles querem dar um golpe, mostrando que eles têm legitimidade e maioria, todos identificados, todos se estabeleceram na ONU. Ganharam muito dinheiro, tramando contrabando. Eles vendem o armamento e roubam o armamento. É o terrorismo. Entenderam? Não são pessoas normais. Estão entendendo?
Então foram identificados. Então eles já estão identificados. A tecnologia de hoje em dia, a inteligência artificial, ela procede com dados e técnicas nunca vistas. Já estão em 120 Gs. E aqui se fala em 5G. Mas só funciona 3, 4G. Então é realmente uma defasagem. Eles manipulam as suas mentes. Se estabelecem se mostrando pessoas limadas, corretas, e são predadores que trabalham para organizações a alisar a humanidade. Todos identificados. Então, a corregedoria, o cargo, ele tem vida própria. E ele estabelece e demonstra, porque você tem que ter provas irrefutáveis, tudo a bem da lei. Mas eles partiram para o menos trabalhoso, porque eles estão fora da lei. Eles não têm como se defender. Então eles partiram para tiro, porrada e bomba. A guerra. Entenderam? Então agora não tem como fugir. Todos foram identificados. E verdadeiramente Carmen Lúcia falou. A democracia está cheia de populismo. E os juízes têm que dar uma certeza na têmpora e se redimir de todo o mal feito. Mas não tem como voltar atrás se vocês não procederem antes. Você tem que mostrar que está disposto a uma forma de diminuir a tua pena se você colaborar. Se você colaborar, você vai ter uma pena na dosimetria, no cálculo dos anos a ficar guardado, você vai ter uma ajuda a diminuir bastantes anos. Quem sabe você vem até trabalhar a informar. Nós não temos exceções de pessoas, todo mundo tem serventia. Basta ter um bom orientador. E o excelente orientador no momento é um grande senhor de negócios, o senhor Trump. Ele é um bom orientador, ele vê a pessoa e ele vê que essa pessoa tem um potencial. Então tem serventia. Bastava uma boa orientação. Essa é a situação no planeta. Estamos entendidos? E conforme determinação de 123 países de 60 agências de inteligência, meu Pix, Oscar Aníbal Chiapano, @gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix CPF, 510-466-44734, Mercado Pago. Estou precisando de ajuda. Por favor. E que bom
que toda a população, todo mundo viu que esse sujeito é um sabotador, um espia, treinado por potências estrangeiras que ambicionam as riquezas do Brasil e querem se apoderar e tirar dos outros com medidas opressivas e imorais, estabelecendo o compadrio de organizações criminosas. No Brasil, 88 identificadas por nome, e tem mais 10 que são dos funcionários públicos que estão envolvidos no tráfico de substâncias apreendidas e colocadas à venda de novo. E os agentes em campo, eles estão em todo lugar. E você dirá, deve ser 1 ou 2. Não, senhores, é uma repartição inteira. São 2, 3, são 26 estados e o Distrito Federal. É a contra-espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Juízes em campo, a dar laudos periciais, a demonstrar o modus operandi. Quem tem 2 olhos enxerga melhor. Estamos à defesa de um futuro melhor para a humanidade. O Brasil é celeiro. Essa queimada foi boa. Revitalizou o solo da pátria, da República Federativa do Brasil. Está ótimo para plantar, colher. E o Alckmin propôs arrendar para a China. O Talibã permitiu que a China arrendasse as suas terras para cultivo. Matou todos os chineses. Não sobrou ninguém. Então esse homem que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele é representante do Fatah, da fundação de Yasser Arafat, ele é representante do Hamas. Ele toma determinações, estabelece, ele é um agente infiltrado. Ele tem muito vigor. Hitler usava anfetamina. Eu acho que ele toma pico. E também anfetamina. Então temos que ficar de olho, porque são pessoas que você não pode vacilar. Entenderam? Então, os CEOs, os que foram prejudicados, e que, claro, quem chega e ganha o território do seu concorrente, a primeira coisa que ele faz é pegar a mercadoria, a carga, depois os imóveis, as propriedades, os pontos de venda, os que compram, os que dão segurança e as suas mulheres, e o seu território e o seu país. São milícias, são exércitos, muito bem armados. E eles querem se apoderar.
É muito dinheiro. Por favor, viralize isto o máximo possível. Fique com o Yahoo e nos ajudem. Gratidão. Eu vejo como, eu diria, um grande menu, é um grande cardápio de possibilidades, porque isso também é importante, não se pode menosprezar o que existe. Os fundos existentes são importantes, mas talvez não estejam sendo direcionados da maneira certa. E ao vincular com esses programas sociais, isso se torna mais efetivo, porque também é importante dizer, esses programas sociais, hoje, a gente sabe que funcionam, mas esses programas são recentes. Os programas de transferência de renda, né, como Solidariedade no México nos anos 90, o nosso Bolsa Família, por exemplo, né, são programas em que agora nós sabemos que eles funcionam, né, porque eles são indutores, inclusive, de desenvolvimento nesse aspecto, também quando são condicionados por acesso à saúde e educação. Né. Agora, isso é uma história recente, de 2 décadas, né, não é algo que a gente tinha como conhecimento anteriormente. Programas de merenda escolar internacionais também são recentes. Então é esse conhecimento acumulado que nós temos hoje e que deveria nos habilitar justamente a redirecionar os recursos para os programas certos. Então a Aliança também tem muito essa filosofia, que é consagrar, né, eu diria, a aplicação de programas que são internacionalmente reconhecidos como eficazes na superação da pobreza e da fome. Embaixador, outro tema prioritário são as mudanças climáticas e a transição energética. O Brasil, no próximo ano, recebe a COP30 em Belém do Pará. Aí teve a eleição de Donald Trump, foi confirmada, e a minha dúvida é o seguinte: com a chegada de Trump, o retorno de Trump à Casa Branca, não pode haver um esvaziamento dessa pauta climática, uma vez que no governo anterior, seu governo anterior, Trump saiu do Acordo de Paris e para a COP30 tem ali uma expectativa de uma definição de metas climáticas para 2035. Não pode haver um temor que um boicote dessa área vindo dos Estados Unidos? Olha, isso nós teremos que, naturalmente, avaliar conforme, né, o tempo passe e de acordo com as medidas adotadas por todos os novos governos que assumirem, e certamente do governo dos Estados Unidos. Então, agora, há uma convicção muito clara do governo brasileiro de que essa é uma prioridade alta, não do Brasil só, mas do planeta. Né? Por isso que o governo brasileiro decidiu sediar, né, oferecer de sediar a COP no Brasil, e nós teremos a COP no ano que vem, justamente porque o Brasil acha que esse é um tema de altíssima prioridade na agenda internacional. E mais do que isso, é um tema que não se resolve só por soluções nacionais. É um tema em que a coordenação internacional, principalmente na questão de redução de emissões, né, é algo incontornável. É preciso, sim, que os países se coordenem para enfrentar a mudança do clima. E nós estamos vendo os efeitos que nós antecipávamos que ocorreriam mais adiante. Nós estamos vendo uma aceleração desse processo. Ou seja, as inundações no Rio Grande do Sul, agora as inundações na Espanha, secas, ou seja, contrastes terríveis entre secas sem precedentes e inundações sem precedentes. Isso tem um efeito brutal sobre a vida das pessoas. Isso tem, eu diria, né, isso... E, obviamente, para a economia internacional e, portanto, para o bem-estar e prosperidade de todos. Né? Então, essa é uma prioridade central do governo brasileiro. E nós temos também no G20, por isso também é uma das prioridades brasileiras no G20, e que será, né, eu acho que um dos bons resultados que poderemos ter na cúpula agora no Rio de Janeiro. Embaixador, durante o governo Jair Bolsonaro houve uma intenção expressa de tentar se alinhar ao que determina, né, a OCDE para que o Brasil ingressasse no bloco. A gente viu que sim, ainda no governo Lula houve algumas adaptações, como por exemplo a taxação extra, né, de empresas multinacionais por meio dessa taxa extra da CSLL. Mas eu queria entender a que pé estão essas adaptações regulatórias, enfim, tributárias, tão ensejadas, né, na verdade determinadas ali pela OCDE, e a que pé estão, né, essas adaptações e o que falta para o Brasil de fato ingressar na OCDE, e queria entender se há interesse do governo Lula de ingressar na OCDE. Olha, esse é um tema que está sendo avaliado pelo governo brasileiro.
inclusive por uma razão muito importante. Nós não temos hoje um bom levantamento, eu diria, das consequências de uma acessão plena ao CDE. Primeiro, o Brasil tem uma longa tradição de cooperação com a CDE. Desde os anos 90, o Brasil participa do Comitê do Aço, participou de vários comitês, o Comitê de Aviação Aérea, estabelecimento de taxas de juros para a venda de aviões, dado o nosso interesse como exportador de aviões. Então nós temos uma longa participação e entre os documentos da OCDE já somos, ou seja, por tradição, né, participantes de vários dos comitês e documentos. A questão é que se colocou e o governo tem avaliado vale a pena passar desse estágio de, eu diria, de uma relação muito intensa com a OCDE para a acessão plena? Quais são, eu diria, as obrigações decorrentes da acessão plena, da adesão plena do Brasil? E há uma série de condições, né? Não é algo sem, eu diria, sem exigências, é algo que, né, requer decisões importantes do governo brasileiro em diversas áreas. Então o que nós achamos, por orientação do presidente, é que era preciso ser feita uma avaliação de todos esses aspectos, até porque, inclusive, aspectos que tocam a vida dos cidadãos brasileiros. Eu vou dizer, um dos temas, por exemplo, na negociação com o CDE, a necessidade ou não de abrir, por exemplo, o mercado de serviços no Brasil, serviços advocatícios, por exemplo, né? Eu recebi a visita, né, de representantes da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, manifestando preocupação com a abertura do mercado brasileiro, né, na área de escritórios de advogados, que poderia ser parte do processo, né, era um dos elementos do processo de acessão do Brasil ao CDE. É um tema que preocupa? Porque naturalmente nós queremos que, né, os advogados brasileiros não necessariamente sofram algum tipo de concorrência que não seja adequada. Então é preciso avaliar com cuidado esse tipo de tema. Então o que o governo brasileiro decidiu fazer, e me parece que é acertado, é uma avaliação de todo o processo, do que é necessário para fazer parte da OCDE e quais são os custos e benefícios disso. Então é esse o processo que está sendo feito pelo governo brasileiro. Jussara, bem curtinho que o nosso tempo está acabando. Bem rapidinho. Quantos chefes de Estado já confirmaram presença na cúpula do G20? Se eu tenho essa informação... Olha, a gente tem ampla confirmação. Esperamos contar com praticamente todos os presidentes, né? Provavelmente será uma das cúpulas com maior frequência de presidentes na história do próprio G20. Nós temos a esperança disso. E naturalmente, né, será um momento importante, porque qual é o significado do G20? O G20 vale pela sua capacidade de colocar em torno de uma mesma mesa países que em outras situações têm dificuldade de dialogar porque estão, eu diria, direta ou indiretamente envolvidos em conflitos, certo? E o G20 tem eu diria, essa capacidade, essa possibilidade de reuni-los todos em torno de uma mesa e ali, francamente, trocarem, vamos dizer assim, né, visões, expressarem os seus interesses, as suas insatisfações, mas isso é absolutamente fundamental para tentar construir, eu diria, né, um quadro internacional um pouco menos conflituoso do que nós temos tido nos últimos anos. Então, eu acho que o papel do G20 é esse. Naturalmente, o presidente Lula, que tem uma longa experiência no G20, porque o presidente esteve na fundação do G20 como cúpula, né, na primeira cúpula convocada pelo presidente Bush, o presidente Lula esteve, né, e estará agora como anfitrião, né, de uma cúpula em 2024, reunindo todos os principais, eu diria, atores internacionais representados em mais alto nível. Então isso tem uma expressão muito importante também, como afirmação, eu acho, nesse aspecto também do papel que o Brasil tenta desempenhar de forma construtiva, justamente na busca de acordos entre todos os países. Embaixador, eu gostaria muito de me alongar aqui, tinha uma série de outras perguntas para fazer para o senhor, tenho certeza que a Jussara também, mas infelizmente nosso tempo acabou e o CNN Entrevistas fica por aqui. Quero agradecer a sua presença, embaixador, até a próxima. Muito obrigado. E agradecer também Jussara Soares, você que nos acompanhou até agora. Então agora temos a live do domingo, dia 10 de novembro, horário 17 horas 29 minutos. Quem está falando?
é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, justiça privada, justiça paga, ao relato de um grande golpe de 171, do maior encantador de serpentes. O indivíduo, ele tem uma capacidade de querer dar nó em pingo de éter. Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem esteja usando a carapuça dele. As digitais, o DNA não bate. Vamos então ao relatório. Atenção contra a contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção, 60 agências de inteligência. Estamos no compromisso estabelecido a intervir com um pool financeiro da cleptocracia, do pior que existe sobre a Terra. Pessoas que se orgulham e se orgulham de querer ser representantes da fome, da miséria, e estabelecem todo tipo de boas intenções, e nas investigações o cargo é excelente. Mas quem preside o cargo com estas intenções é a pior escória, porque todos estão compelidos à propina, à intenção de dominar e obter dinheiro na base da extorsão, utilizando os mais pobres, os desprotegidos. Então, no Rio de Janeiro, nós estamos, NR, interventor pela outorga do Tribunal Penal Internacional, pela outorga do Tribunal Internacional no Brooklyn, pela outorga do Supremo Tribunal Mundial. Estamos com 123 países, Estado, com os representantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. As tropas, a Aeronáutica e a Marinha estão presentes, embarcados, e também com os seus aparelhos de aviões de guerra que estão sediados numa base no Brasil, a permanecer do dia 15 ao dia 18, 19, 20, ou quanto tempo for, a estabelecer a Interpol, a coordenar e determinar a detenção dos mandatos de crimes praticados contra etnias, crimes de guerra, extermínio, confabulação, assassinatos contra presidente da República. Houve 2 tentativas com o senhor Trump, 2 tentativas com o senhor Bolsonaro e vários também que presidem o planeta e que são vítimas de medidas opressivas e imorais, onde 60 agências de inteligência estão a determinar a prisão destes indivíduos. As instituições financeiras, cujos representantes, eles alegam que o cargo, a contabilidade matemática de velhos tratados podem ser renovados pelo Banco Mundial através de fundo existente
a ser este capital determinado aos menos favorecidos. E eles interpelam, por grande maioria de representatividade da ONU e também de líderes que conglomeram, vamos dizer, representantes bancários e que querem se predispor através de narrativas, requerimentos a dar qualificação que são bons representantes em distribuição de renda e aplicação para tratar dos menos favorecidos. E eles reivindicam esse direito, mas não permitem as averbações, a coleta de informações, a veracidade de tal retórica, de tal requerimento. Não querem participar de serem arguídos, por exemplo, o crime projetado no Brasil, barragens a montante, que destruiu ecossistemas e que a Corte Arbitral Internacional da Inglaterra está a arguir os governos que permitiram tal prática genocida de extermínio com as pessoas que lá residiam e o ecossistema. Eles alegam que já fizeram arreglo, que já procederam a pagar com recursos já estabelecidos e que os representantes, governadores, senadores, ministros, representantes do Supremo Tribunal Federal, a estabelecer que eles fizeram contratos aqui de reparo imediato e que o pleito que está correndo lá fora, eles não querem averbar pelas leis do EMILAT, de reciprocidade, de convênios, e querem estabelecer todos os países seduzidos pelo compadrio, pela propina, pelo descaminho, pela ameaça, a querer impor como líder Luiz Inácio Lula da Silva, réu, que ele sabe proceder, já provou que fez isso com bancos, já provou que fez isso com empreiteiras e agora provou que está fazendo isso com países seduzidos. E claro, ele foi escolhido como a Geni. Ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir. Bendita Geni. Luiz Inácio Lula da Silva, ele se predispõe, mas ele é muito ardiloso e ele dá a volta. Mas não é ele que está aí. Quem está aí é o agente, espia, sabotador, colocado, e que ele é muito ardiloso. O arcabouço fiscal do Brasil, as medidas estabelecidas pela economia brasileira, já tem um default de 130 trilhões. 130 trilhões de dólares. E ele quer estabelecer o Banco Mundial para ele administrar o fundo através da COP20, em que todos serão beneficiados. E quem vai fazer a administração desse capital
É um banco paralelo ao Banco Central Brasileiro. É um banco universal, onde eles até lançaram moeda. 40% de lastro ouro. E o restante, outros valores fiduciários, que não correspondem com a sentença determinada pelo Supremo Tribunal Mundial, com a sentença determinada pelo Tribunal Penal Internacional, com a sentença determinada pelo Tribunal Internacional de Nova York, Brooklyn. Todos eles estão com pena capital, confabulação ao extermínio da humanidade, através do NRA mensageiro, veneno. Estes indivíduos que pousam de serem beneficiários e que se embebedam e vivem uma vida de luxúria, tomam ácido, tomam pico, anfetamina o tempo todo, marcham como fazia Hitler, colocava o exército a marchar, tomando anfetamina, e ele também, adido ao pico, muitas injeções para ele proceder, doidaço, entenderam? Então este indivíduo réu, ele foi identificado e ele está procurado. E o senhor Faru, CEO da máfia albanesa, está doido para meter mão nele. Também outros que foram ludibriados. O Maduro tomou uma volta de trilhões, 100 trilhões de dólares. 100 trilhões de dólares do narcotráfico. 100 trilhões. E afastou o Maduro. E agora tem uma briga de 15 países. 10 países fazem fronteira com o Brasil. Depois você tem 5 países do Caribe. Todos eles querendo invadir o Brasil. E querendo impor os seus cartéis, plantar e colher. Entenderam? Então 123 países com seus brinquedos de última geração, identifica as intenções destes que se agruparam. Então, nós temos que defender contra estes que praticam medidas opressivas e imorais, por mais bem intencionados que eles estejam. Certamente, a analogia da palavra pecado se traduz errar o alvo. O sujeito atirou no alvo, mas ele errou. Então é um pecado. Então ele está dando um monte de justificativas que o condenaram no passado. E o condenam hoje porque ele é um plágio, um boneco. Ele fez cirurgias plásticas no rosto. Ele é muito parecido com esse sujeito que morreu, Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem as digitais.
não tem o DNA, está preocupado porque sabe que vai ser preso. As reuniões do Banco Mundial estão sendo feitas em Nova York. Ele quer ir lá para pegar o fundo. Ele quer estar lá do lado do português, que o português também quer. E que vários querem. Mas tem um risco. Quem pegar, vira Geni. Ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir. Bendita Geni. Entendeu? Então é um perigo. É um perigo. E o povo aqui, com o Flamengo, com o jogo, estão em guerra. Não sabem o que vem pela frente. Já imaginou você tá comemorando o jogo do Flamengo, aí caiu uma bombinha, um míssel, no Maracanã? Caiu um míssel em São Paulo, em Brasília, onde ele quiser intimidar. As invasões estão sendo pela Bolívia, pelo Paraguai, pelo Peru, pelo Equador, pela Colômbia, pela Venezuela, Nicarágua, México. Entendam? Quando o sujeito entra, ele toma tudo do seu concorrente, narcotraficante. A primeira coisa que ele toma são as drogas, o dinheiro, as propriedades. E onde operam as bocas, os que consomem, tudo passa a ser dele. Então, 88 são as facções com nome. Tem mais 10, por isso que eu digo 98 facções, que são funcionários públicos, que ocupam superintendências e que se unem e que desviam toda a droga que conseguem captar no aeroporto, na marinha, e botam para as favelas venderem. Então se junta um superintendente, outro superintendente, outro superintendente, e quando tem bronca, eu chego e pergunto: o que está acontecendo que você está aí gritando feito um louco? Hein, delegado federal? Ele fala: pô, excelência, subiu aqui da prateleira as toneladas de pó, espinha de peixe. Aí você diz: espinha de peixe é a mais pura que tem. Entendam? Vocês não inventaram o espaguete? Não inventaram a roda? Não inventaram a pólvora? Não inventaram porra nenhuma. Você ganha amigos pelo tempo em que você está. Então você tem amigos. Senão você não estava. Entende? Não perca os amigos. Não se venda, não caia no 171 da cleptocracia do Supremo Tribunal Federal. Não existe poder neles. Eles são funcionários públicos. Cagam muita goma. Mas eles são nada. Entenderam? Então não cai nessa conversa. Não cai.
Todo mundo está sendo visto. A Interpol, através desse Urquiza, né? Tem o nome de um prócer argentino, o funcionário federal, funcionário público, assumiu a Interpol a coordenar toda a força e aceitar a Polícia Internacional da Interpol, que tem mandatos de prisão de muitos presidentes, que, segundo se demonstra, querem vir porque receberam convites, jantares, noites de rock and roll, uísque, drogas, mulheres. Então o atrativo é muito grande, a sedução. Entenderam? Entendam. O default é trilionário. Até 2050 nós ainda vamos estar devendo. Entenderam? É muito sério. Vamos, eu quero agradecer a minha querida Lourdes. Lourdes, estou aqui com a que você me mandou, tem essa azul e a branca. Muito obrigado, Lourdes. Minha amiga Lourdes, ela faz uma polenta, ela passa receita. Ela é uma ótima costureira, mas ela agora só faz reparo. Ela faz os vestidos, estilista. Mas ela gosta de cozinhar em forno de lenha. Obrigado, Lourdes. Eu quero agradecer a todos vocês. Que todos vocês me mandam R$1, R$2, R$5. Eu agradeço do fundo da minha alma. Muito. Sabe, porque eu não sou remunerado por ninguém. E ainda comprei uma briga. Eu agradeço a todos vocês. E conforme 123 países e 60 agências de inteligência, meu Pix, Oscar Aníbal Tiapano, @gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix, CPF, 510-466-447-34, Mercado Pago. Fiquem com Yahoo. O nome dele não é em vão. Agradeço a todos. E vem umas matérias muito interessantes que vocês têm que ouvir. Olha, a única coisa que eu posso dizer a vocês, que a pior coisa que você pode assistir é querer fazer um sujeito que não existe, que é uma mentira, e proceder de que ele dali vai fazer alguma coisa por alguém. Ele nunca fez, nunca fará, porque ele é um ladrão. Entenderam? E ele está acertando para ter uma fuga, se ele vai preso, para ele ter uma fuga. Mas a digitais não bate, o DNA não bate. Então vamos em cima da Casa Civil, vamos em cima de 29 partidos políticos que quiseram matar Bolsonaro. Os colegas parlamentares, que filhos da puta. Então, por favor, viralizem isto. Me ajudem, por favor. Tenho que pagar muita coisa. Me ajuda. Obrigado. Muito obrigado, meu querido Edmundo. Oh, Senhor maravilhoso, gratidão. Coloca aí. Coloca também da Nicarágua.
Nicarágua autoriza a entrada de tropas estrangeiras no país. A lista inclui militares dos Estados Unidos, da Rússia e da Venezuela. A ditadura da Nicarágua autorizou a entrada de tropas, veículos e aeronaves de países estrangeiros no país em 2025. A Assembleia Nacional aprovou a ação de forma unânime. A decisão permite a presença militar internacional até o dia 30 de junho. Leia mais notícias de Mundo em Oeste. As tropas que vão entrar na Nicarágua são dos seguintes países: Rússia, Venezuela, México, Cuba e Estados Unidos. Honduras, El Salvador e República Dominicana, todos integrantes da Conferência das Forças Armadas da América Central, FARC, também vão participar da missão. O ditador Daniel Ortega disse que a presença militar estrangeira visa fins humanitários. A administração também alegou intercâmbio de cooperação. Ditadura autorizou o mesmo exercício internacional em julho de 2023. Em julho de 2023, Daniel Ortega já havia autorizado a entrada de tropas estrangeiras na Nicarágua. A gestão alegou intercâmbio e assistência humanitária. Alguns dos países que receberam o aval do governo são Rússia, Estados Unidos, Cuba e Venezuela. No documento, a administração permite a entrada de um número indeterminado de agentes internacionais. Está autorizado o trânsito ou o estacionamento no território nacional de militares, navios e aeronaves das Forças Armadas da Federação Russa, do México, da Venezuela, dos Estados Unidos, de Cuba e das Forças Armadas e Exércitos da Conferência das Forças Armadas da América Central, informou o decreto. Nicarágua aprovou lei que prende pessoas que criticarem a ditadura nas redes sociais. No dia 11 de setembro de 2024, a gestão do ditador Daniel Ortega autorizou uma lei, sem objeções do Legislativo, que prende pessoas que criticarem o governo nas redes sociais. A pena é de 3 a 5 anos de prisão, além de multas. A penalidade vai ser aplicada a usuários que postarem conteúdos que causam medo, pânico ou ansiedade na população. O regime também vai decidir se uma publicação promove discriminação, ódio, violência ou ameaça à estabilidade econômica. Sou forte, forte no seu. Presidente, eu me permito observar que os números da atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba são muito impressionantes. Foram 179 ações penais, com 553 denunciados. Houve 174 condenações em primeira instância, confirmadas em segunda instância. Celebraram-se 209 acordos de colaboração e 17 acordos de leniência. Foram devolvidos aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais que haviam sido desviados. E os valores previstos para serem recuperados com os acordos de leniência das empresas que praticaram delitos atingem 12,7 bilhões de reais. Foi uma operação que revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção de norte a sul e de leste a oeste no Brasil. Um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. Compravam-se maiorias políticas com a corrupção, almejavam-se cargos públicos para desvio de dinheiro e financiava-se a política e o próprio bolso com dinheiro público desviado. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra. Não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. A obra superfaturada irrigava o pagamento do marqueteiro. A propina na obtenção do financiamento público
irrigava o caixa 2 da campanha. Tudo lavado em offshores não declaradas, em sucessivas camadas de empresas de fachada para disfarçar a corrupção. Saque do Estado brasileiro e, em última análise, saque do povo brasileiro. Criou-se um mundo paralelo de esperteza e desonestidade que naturalizou as coisas erradas no país. Quem se dispuser a ler o livro da Malu Gaspar, A Organização, verá a fotografia aterradora de um país que se perdeu na história. Está tudo lá. O PT e os seus próceres, o PSDB e os seus próceres, o PP e os seus próceres, o PMDB e os seus próceres, com os valores das propinas e, em muitos casos, com os nomes das contas não declaradas em paraísos fiscais. E não se fale, presidente, em criminalização da política. Levar percentuais em contratos públicos, cobrar pedágio em empréstimos públicos ou receber suborno para dar isenção tributária a quem não merecia ser desonerado, ou cobrar propina para não convocar empresas e indivíduos para as comissões parlamentares de inquérito, não é política. É crime mesmo, presidente. A partir da invasão criminosa de privacidade, passou-se a vazar a conta-gota. Em seu sítio, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Es el momento de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo, reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso, brutal ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión. Todos aquellos que quieran hacer referencia del caso son bienvenidos. Excelente, totalmente necesario, o sea, que exijan el arresto de Maduro por crímenes de lesa humanidad, que empiece a tomar acción el resto de los países. Escuchábamos a Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA y que solicitó a la Corte Penal Internacional, nada más y nada menos, emitir una orden de arresto contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Suecia se ha unido a la OTAN y esto ha arruinado completamente los planes de Rusia en Occidente. Verás, el mar Báltico era esencialmente un lago ruso hasta el colapso de la Unión Soviética, pero con la rápida adhesión de Polonia, los estados bálticos y Noruega a la OTAN, esto dejó a Rusia con una base naval aislada en Kaliningrado y un acceso estrecho en San Petersburgo. La solución de Rusia fue militarizar Kaliningrado, pero la invasión rusa de Ucrania cambió todo. Suecia y Finlandia comenzaron a ver a Rusia como una verdadera amenaza, lo que los llevó a decidirse a unirse a la OTAN. Mientras que Finlandia detendría a los rusos en el este, los suecos se ocuparían de los rusos en el mar Báltico, donde tienen el activo más importante, la isla de Gotland, ubicada en medio del mar Báltico. Esto ayudaría a la OTAN a cortar fácilmente el vínculo entre Kaliningrado y San Petersburgo. Pero, lo más importante, en caso de una invasión rusa de los países bálticos, la OTAN podría reforzar a los países bálticos desde esta isla en lugar de intentar transportar tropas a través del corredor de Suwalki. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito!
urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro! Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.